E aí, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canalesco de questões bíblicas. E no vídeo de hoje, sim, eu vou dar a notícia bombástica que eu prometi para vocês durante a semana. É que pela primeira vez, desde que começamos a gravar há quase 2 anos, eu vou dividir a tela aqui com uma pessoa muito especial, o meu amigo Saulo Moreira. Vai tocar seu coração, te convido, preste atenção. Então, pessoal, o Saulo Moreira é das pessoas mais engajadas em obra missionária que eu conheço. E atendendo a pedidos de inscritos no meu canal que manifestaram assim o desconhecimento com a obra missionária, o que é missão, eu aproveitei esse mês de outubro, que é neste mês de outubro que se comemora o Dia das Missões Mundiais, normalmente no 3º domingo do mês de outubro, esta comemoração que é tão importante para nós. Então, está aí a notícia bombástica. Meu amigo Saulo, ele vai falar com vocês o que é missão. Maravilha, um agradecimento especial aqui ao Paulo, um amigo e irmão de muitos anos e que também faz parte dessa chamada, né, desse ardor missionário e coopera com isso, com a obra com muito afinco. Missão, o que é? A missão é uma tarefa que é passada para alguém executar. E no caso eclesiástico, Jesus deixou uma tarefa para a igreja, quando ele disse: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: olha, fiquem aí em Jerusalém até que vocês sejam cheios de poder. Depois disso, vocês comecem a anunciar em Jerusalém, que simboliza a nossa proximidade, a nossa cidade, a nossa família, passando pela Judéia, que vai representar o nosso estado ou até mesmo a nossa nação. Região, né, também. Região. Samaria, que são aqueles povos que estão no meio da sociedade, mas que de alguma forma a gente não tem tanta facilidade de se aproximar deles. Eu cito exemplo aqui dos ribeirinhos, indígenas, ciganos, os mais ricos entre os ricos, os mais pobres entre os pobres, e existem outros povos. E chegando até os confins da terra, que é até o último país onde ainda não houver alguém que tenha conhecimento sobre o Evangelho. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Então nós temos que ir nos estabelecer ali, através dos missionários. Então, a primeira forma, orando. A segunda forma, indo, porque mesmo que você não vá para fora, você tem um amigo, tem um vizinho, tem um parente que precisa de Jesus. E a terceira forma, contribuindo financeiramente para que o missionário possa se sustentar ali, porque os missionários abrem mão da sua vida para cumprir a missão que eles receberam. Que bom! Ô Saulo, esse modelo é ótimo porque fica o vídeo gravado e as pessoas que não entenderam na primeira passada retornam ali, enfim. Mas o Saulo acabou de explicar que missão é uma tarefa dada por Jesus de levar a sua mensagem, o evangelho que salva, o evangelho que transforma para a vida das pessoas. Mas eu quero aproveitar a presença do Saulo aqui e dizer também que esse mês de outubro é o mês que se comemora o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero, um monge alemão, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, 95 teses questionando práticas que a igreja vinha fazendo até aquele momento. Então, eu queria aproveitar a presença do Saulo para falar a importância da reforma para a obra missionária. Porque a essência da reforma protestante é a volta das pessoas à palavra de Deus. E a missão, conforme ele bem disse, é algo que está implícito ali na Bíblia. Desde a parte de Deus, passando para o homem. A parte de Deus está lá em João 3:16,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu queria dar uma passada com você aqui, Saulo, sobre os movimentos missionários ao longo desses séculos, até culminar no século XVI, que aconteceu a Reforma. Certo. Então, no primeiro século, porque a igreja começa com a descida do Espírito Santo lá no Pentecoste. Certo. E a Bíblia diz que tinha judeus de várias partes do mundo. Quando esses judeus recebem o Espírito Santo e voltam para suas terras, ali começou o movimento missionário. Cristãos que moravam em Roma, certamente, quando Paulo chegou a Roma já tinha igreja estabelecida lá, então esses cristãos certamente saíram dali. No norte da África, Alexandria, Cartagena, foram cidades também que foram muito impactadas com a mensagem do Evangelho. E Antioquia, da Síria, que se tornou também um centro missionário, ali Paulo estudou, Barnabé, enfim, isso no primeiro século. No segundo, continuou as perseguições, as heresias, e isso impulsionou também a missão, porque quanto mais oprimiam a igreja, mais as pessoas se tornavam mais convictas, né? Ele fugia da perseguição física, mas ele levava a chama que estava dentro dele de falar daquilo que era maravilhoso que ele tinha recebido, que era o perdão dos seus pecados. Exato. Através de Jesus. Exatamente. Então, saíram espalhando. Até o século II não tinha legalidade a igreja, né? O império não adotava o cristianismo como religião oficial, então a igreja estava numa condição de ilegalidade. Chega o século III, ainda tem a proibição de conversão, né? Teve um imperador romano lá que proibiu as pessoas de se converterem ao cristianismo. Mas aí, mais para o final do século, já com a ascensão de Constantino, que era cristão, aí a igreja passou a ter o status de legalidade, começaram os primeiros templos, e o primeiro estado cristão, que foi numa região que hoje é a Turquia. Então a igreja, nesse terceiro para o quarto século, teve também um grande avanço. Fala um pouquinho aí, Saulo. É isso, a igreja passou a ser reconhecida pelas pessoas como uma instituição formal. Até então era essa perseguição, os cristãos eram levados a sofrimentos terríveis, a torturas diversas, e agora o Constantino veio e falou, não, vamos respeitar o pessoal aí. A única ponderação que eu faço em relação a ele é o fato de ele ter tornado o cristianismo uma coisa no sentido assim, agora todo mundo aqui é cristão, no decreto. E isso trouxe problemas para a igreja, porque começou-se a ter a pluralidade de cultos dentro da igreja. E aí contaminou. E aí foi um problema. Exatamente, que coisa, né? A história fala de um tal Ufilias, que foi um missionário aos bárbaros, godos, e lá 325, no ano do concílio de Nicéia, que foi o primeiro e o mais importante concílio que a igreja teve, esse Ufilias já desponta ali como missionário, levando a mensagem do evangelho aos povos bárbaros. Depois do século V até o VIII, as missões na Europa. A gente está aqui na Era Negra, né, a Idade Média, e ela é negra em vários sentidos, inclusive no sentido religioso. Mas as missões avançaram na Europa. Depois os nestorianos começaram a ir para a China. Depois Cirilo e Metódio fizeram um trabalho primoroso entre os morávios, que dali talvez tenha surgido o testemunho mais impactante de missão em toda a história, porque todos os povos morávios se envolveram com a obra de missões, doaram tudo que tinham, e realmente foi um exemplo que ficou para a história. Antes do Saulo completar aqui, eu queria falar do século XV, que João Hus, John Wycliffe, Joana d'Arc, Jerônimo Savonarola foram pessoas que foram queimadas vivas, simplesmente porque testemunharam da sua fé. Simplesmente por isso. Testemunharam da fé. E aí, no próprio século que teve a invenção da prensa, né, por Gutenberg, que ajudou a popularizar o acesso à informação bíblica, e
as viagens de Cristóvão Colombo, em 1492, que também foi uma alavanca missionária que as pessoas puderam sair ali e descobriram, né, que haviam mais pessoas no mundo e a mensagem foi junta. Então, Deus sempre teve o zelo ao longo da história de dar as condições para a igreja, para o homem levar a sua mensagem a todos os humanos, né? E isso é fazer missão. O Saulo vai fechar aí. Amém, é isso aí. Deus é o maior interessado nessa causa, ao ponto de ele ter se humanizado através de Cristo para vir aqui nos resgatar. Todavia, ainda há muita falta de informação, porque a principal prioridade da igreja atual, ou da igreja desde que ela foi fundada, deve ser anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus a todos. E em parte a gente vê que, de um modo geral, principalmente nesse último século, onde a gente está crescendo mais materialmente, a gente não tem conseguido, de um ponto de vista coletivo, avançar o quanto nós podemos, considerando o que a gente pode financeiramente. Saulo, eu vou terminar o vídeo já está esticando um pouco, mas eu quero deixar uma pergunta aqui que é polêmica, mas eu julgo necessária aqui nesse momento. 30 segundos para você. O que será das pessoas que não ouvirem falar de Jesus? O que será delas? Existe hoje no mundo 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu entendo pela Bíblia que, uma vez que a pessoa não ouviu falar de Jesus, se ela morre, ela infelizmente está fadada a ser lançada no inferno. Então é isso que nos faz olhar para a obra missionária como algo urgente. E necessário, e todos têm que se envolver, não é todos. Isso? Começando dos pastores, que são quem deve dar a propulsão inicial, e passando para todos os crentes. Uma pessoa que conhece a Cristo, que já experimentou Jesus pessoalmente, não pode se furtar de falar para o outro acerca de Jesus. Muito bom, meu agradecimento aqui ao meu amigo Saulo Moreira. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezão aí, inscreva-se no canal, faça comentários a respeito dessa conversa nossa aqui. Convida lá para a Ama Missões. Ah, sim, quero convidar você a conhecer o site lá da Ama Missão. Ama Missões no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ama Missões, Agência Missionária Atos. Participa lá, se envolva no trabalho, tenha muita coisa boa lá para todos nós, ok? Muito obrigado, até. Falei, eu fiz uma chamadinha, tem uma bomba para você.